Olá pessoal, aqui é Rodrigo Ramos para mais um Cloudcast. Depois de algum tempo sem postar alguma coisa, fazendo outros trabalhos, hoje vamos trazer o Cloudcast que, na minha opinião, é um dos mais interessantes, ok? O assunto de hoje vamos falar sobre Autoscale. Esse Cloudcast vai ser realmente muito grande, então nós vamos dividir em duas ou mais partes. Então, no Cloudcast sobre Autoscale, nós vamos falar sobre o que é o Autoscale, vantagens de utilizar o Autoscale, como configurar uma Autoscale, configurar as métricas do CloudWatch, configurar as notificações do Autoscale e testar o Autoscale. Okay? Então, no Cloudcast hoje, a gente vai fazer uma introdução teórica do que é o Cloudcast. Vai ser o primeiro Cloudcast que a gente vai trabalhar dessa forma, com uma introdução teórica, por ser um assunto extremamente importante para você utilizar os serviços em nuvem em sua plenitude. E vamos entender os conceitos básicos para depois, na semana que vem, a gente ver realmente como configurar na prática, botando a mão na massa. Então, o que é o Autoscale? Tá? Na minha opinião, como eu falei, é um dos serviços mais fantásticos da Amazon. Com ele você pode ajustar a sua necessidade de capacidade computacional conforme a sua demanda, certo? Escalonando de forma horizontal, né? Ou seja, você vai aumentando o número de servidores para compor aquele grupo de capacidade computacional que vão ficar atrás de um load balance. O load balance vai ser responsável por distribuir essa carga entre a fleet de servidores, entre o grupo de servidores do seu Autoscale. Tá bom? Tudo isso ele faz de forma automática, é claro, de acordo com as métricas que você configurar. Existem diversas métricas que você pode configurar, ou agenda também que você pode colocar. Você pode colocar uma agenda que levante servidor em determinada hora do dia, que diminua servidor numa determinada hora do dia. Isso tudo você pode fazer. As métricas, tem diversas métricas mais variadas possíveis. Por exemplo, de utilização de processador. Então, quando o processador tiver com a utilização acima de 60% durante tanto tempo, ele toma uma ação, subir um ou dois servidores. Aí, a mesma forma ao contrário, quando o processador estiver abaixo de uma porcentagem, ele diminui um ou dois, ou quantos servidores você configurar. Pode ser também por sessões abertas na instância, pode ser por outros parâmetros que vocês vão aprender. Então, muito mais também do que um ajuste de capacidade computacional, do que crescer servidores, ele pode servir também para evitar paradas na sua aplicação. Tá bom, ok? Como isso? Ele vai substituir servidores que por qualquer motivo tenham parado. Então, vamos dizer que você tenha lá um único servidor. Tá bom? Você configurou seu Autoscale para manter mínimo 1, máximo 1. Então, aquele servidor parou, foi desligado, ele vai identificar automaticamente e vai levantar um novo servidor. Então vai evitar que você fique fora do ar, se você não estiver monitorando, ele automaticamente levanta um novo servidor, você não vai ter problema com isso, a sua aplicação volta a trabalhar sem você nem tomar conhecimento do problema. Bom, mas e aí? Qual a vantagem de utilizar o Autoscale? Ok? Bom, pela descrição que eu dei anteriormente, alguns de vocês com certeza já identificaram qual é essas vantagens, tá bom? Ele que é o grande responsável por boa parte da economia que a nuvem pode proporcionar para você. Como? Por quê? Por quê? Quem não pegou ainda? Vamos lá. Com o Autoscale, você não precisa provisionar seus servidores com um ambiente on-premise. Como você provisiona um ambiente on-premise? Para quem não sabe, você estima o seu pico de utilização e você faz a licitação, compra, configura seu servidor para provisionar a sua capacidade computacional para aquele pico. E esse pico, geralmente, é no chute. Se você passa, se sua previsão foi errada, você vai perder clientes, certo? Ou então, vai ter clientes insatisfeitos. Na nuvem, você vai provisionar para atender a sua necessidade padrão mínima.
aquela sua necessidade ali que você fica parado só para manter a instância funcionando no menor pico, com uma margem de segurança, é claro, você tem que ter essa margem de segurança sempre, para você trabalhar com métricas. E o autoscale ele vai aumentar ou diminuir as suas instâncias, aumentar as suas instâncias, conforme a sua demanda ao longo do dia. Você tem uma aplicação web que ela tem utilização variável, ou que naquele horário naquele horário comercial de 8 às 18 horas, 19 horas, você tem aquele grande pico variável. O autoscale vai te suprir essa necessidade de forma única. Então, ele vai subir suas instâncias, vai diminuir suas instâncias conforme as suas métricas que você vai configurando. Isso te proporciona uma economia muito grande, que você não precisa colocar um servidor muito grande lá dentro da Amazon, que você vai gastar um dinheiro desnecessário. E aí você vai botar somente um servidor que te atenda uma demanda mínima, inicial, e ele vai trabalhando aquilo ali, botando mais servidores e diminuindo conforme a sua necessidade ao longo do dia. Ok? Então, assim, tem um gráfico que a gente pode utilizar para ilustrar essa informação. Aqui, você tem uma aplicação que ela liga e desliga no determinado horário. Então, aqui, o primeiro gráfico aqui, o autoscale vai trabalhar com essa linha vermelha. Ele vai ligar aqui um autoscale para o scheduler, tá bom? Ele vai ligar no horário e vai desligar naquele horário programado. E ao mesmo tempo ele vai ligar aqui, se precisar mais ao longo de um tempo, mesmo programado, ele vai subir mais, depois vai descer. A mesma coisa aqui, ó, o gráfico vermelho ele vai subir conforme você. O cinza seria a capacidade on-prime, você vai ligar, vai ter que comprar mais, depois botar aqui, esse aqui é o cinza. Esse aqui é o ambiente on-prime. O vermelho ele vai subindo conforme a sua necessidade, levantando mais computadores. E se fizesse o inverso aqui, também já diminuindo mais computadores. E picos variáveis. Olha aqui, ó, o on-premise é o cinza. Então você comprou aqui um computador prevendo um pico que logo foi alcançado, mas que aqui teve clientes insatisfeitos, tá vendo? Você teve mais gente querendo acessar seu site do que você poderia suprir. No autoscale, você não tem problema com isso. Você vai provisionar aqui, ele vai diminuir conforme a sua necessidade. Mesmo se tiver um pico inesperado, ele vai conseguir atender essa demanda. Tá bom? E o mesmo caso dos picos previsíveis. Você pode usar aqui com o scheduler para você montar isso daqui. Ou então aquele exemplo que eu falei, ao longo do dia, no horário comercial, você tem realmente um pico maior. Então ele vai suprindo essa necessidade e à noite, vamos dizer que seja esse horário reto aqui, ele vai diminuindo também para você gastar menos. Ok? Então vamos mostrar para vocês, não na prática, mas um exemplo mais ilustrativo de como funciona o autoscale. Vou pegar aqui, vamos dar o exemplo de uma infraestrutura, um modelo de infraestrutura padrão, onde você tem o seu domínio, as pessoas acessando o seu domínio, na frente um load balance, sempre, o autoscale vai sempre trabalhar com um load balance, que você tem um servidor ali configurado dentro do seu autoscale, certo? Então, às 6 horas da manhã, começa ali o seu horário comercial. Então, o servidor, a aplicação está lá funcionando corretamente. De repente, às 10 horas da manhã, você tem um pico que sobrecarrega o processador. Começa a subir muito a utilização do seu processador. Então, o que acontece? Vamos dizer que você tem um trigger configurado, um gatilho configurado, para quando o processador chegar a 75%, durante 5 minutos, ele vai chamar mais uma instância. Então, o que acontece aqui? 10 horas da manhã, já começa essa sobrecarga, e ele já automaticamente aciona mais uma instância para você, certo? E o load balance já reconhece essa instância nova e já começa a distribuir o tráfego entre essas instâncias que você já tem criada. Às 7 horas da noite, acontece o inverso. Esfria os servidores, ou seja, a capacidade computacional que você está usando, o processador que está sendo utilizado, fica abaixo de 40%, por exemplo. Isso, 40% o total do conjunto, o total da fleet. Ele já verifica isso às 7 horas da manhã e o que vai acontecer? Ele desliga um dos servidores. Tá bom?
e às 7 horas da noite ele já volta a ter um único servidor novamente para você. Então, ou seja, você conseguiu uma economia muito grande aí. Vou mostrar para vocês um outro exemplo que eu acho bem interessante, uma arquitetura mais utilizada realmente, mais próximo da realidade. Então vamos lá, você tem aqui embaixo o seu DNS, certo? No Route 53, os usuários acessando por um load balance. Então, você quer trabalhar com alta disponibilidade, você vai ter a sua aplicação replicada entre duas zonas de disponibilidade diferentes na mesma região. Então, você está trabalhando o IST 1A, você vai trabalhar com o IST 1A e o IST 1A, perdão, o IST 1AA e o IST 1AB, para você ter a sua redundância, porque uma zona pode falhar. Se essa zona falhar, você tem outra zona aqui disponível para atender essa aplicação. Então nós temos aqui também o banco de dados RDS com multi-AZ configurado, certo? Que quando cai uma zona, a outra assume automaticamente, sem você nem perceber. A gente está falando aqui de alta disponibilidade. Então deixa eu voltar aqui para o início do slide, porque estava no final. Então vamos lá, mesma coisa aqui, ó. O cenário é o mesmo. Esse símbolozinho aqui verde é o monitoramento do CloudWatch. A gente vai falar nesse tutorial, nesse série de videocast sobre autoscale e sobre o CloudWatch. Então, a gente está o autoscale configurado aqui, que é essa barrinha aqui laranja. Vamos ver o que acontece. Em determinado horário, os servidores começam a esquentar. Eles começam a ter uma sobrecarga na métrica que nós configuramos. Existe uma AMI padrão que você tem que criar para atender o autoscale, né, que vai ser uma cópia de uma instância que vai ser levantada, que a partir dessa cópia, que ela vai ser levantada para atender o autoscale. Então, ele identificou a AMI, a imagem que você configurou, e ele já vai levantar aqui duas instâncias, uma em cada zona de disponibilidade, por questão de redundância. E o que acontece? Já foi criada, já foi identificada como parte do grupo do load balance, tanto numa zona quanto na outra. Beleza? E voltou àquela normalidade. No determinado momento, esfriou os seus servidores, né? Ou seja, a sua métrica já voltou ao normal, o seu trigger já voltou ao normal, e ele já automaticamente tira essas instâncias da fleet, do grupo de autoscale, proporcionando você uma economia. Mas há também uma outra utilização bem interessante do autoscale que eu comentei. Digamos que, olha lá, é o health check, né? É você checar a saúde da sua aplicação. Vamos dizer que uma instância falhe, certo? Você tem configurado aqui duas instâncias por zona, né? por zona de disponibilidade. Uma instância falhou. O que vai acontecer? Automaticamente ele vai identificar que tem menos uma do que deveria ter, já aciona a AMI e já começa a levantar essa instância para substituir aquela que falhou, já voltando ao padrão de duas instâncias em cada zona de disponibilidade. Então o autoscaling serve para você ter uma economia provisionando recursos conforme a sua demanda, mas também serve para prevenir em casos de falha, como nós acabamos de ver. Então, nós temos alguns componentes para o autoscale. O que seriam esses componentes? A gente vai ver a fundo na semana que vem. O autoscale é composto por alguns mecanismos, que é o launcher, que contém informações de como iniciar a instância, que vai ser criada através de um AMI, o tipo de instância, se ela é small, se ela é C1 média, se ela é large, o security group, que essas instâncias vão estar inclusas, e a key pair, que você vai utilizar nessas instâncias. O launcher vai fornecer informação para o autoscale group, que vai também conter algumas informações únicas dele, que informa qual ou quais zonas de disponibilidade o autoscale vai trabalhar, qual load balance o autoscale está associado, para quem que ele vai mandar as instâncias se reportarem, e o principal, limitar
o máximo e o mínimo de instância. Que muita gente tem essa dúvida também sobre o autoscale, que é, vou usar o autoscale, então não vou ter como controlar meus custos, eu posso sofrer um ataque de DOS na minha aplicação e começar a levantar a instância infinitamente. Não. Você limita também o máximo e o mínimo das suas instâncias. Ok? Você tem também os triggers. Os triggers são os gatilhos que são monitorados diretamente do CloudWatch para acionar as políticas. Ou por agenda, que você pode também acionar uma política em um dia ou uma hora específica. E temos também, por último, as políticas, que são as ações disparadas pelos triggers, acionadas pelos gatilhos, para uma determinada tarefa. Como, por exemplo, subir uma instância ou descer uma instância de acordo com a métrica que você configurou. Ok? Então, assim, como eu falei, são vídeos extensos. Hoje vamos parar por aqui. E semana que vem nós vamos à prática de como fazer isso daí tudo de forma hands-on, assim, na prática. A gente vai esticar as mangas, suar a camisa e botar isso aí para ser feito na prática. Não se esqueçam que isso depende diretamente do último post que nós fizemos no Cooperate sobre o AES Command Line Tools. Então você vai precisar ler o post que está lá no Cooperate, instalar o AES Command Line Tools para se preparar para o próximo Cloudcast, onde a gente vai fazer na prática subir um autoscale. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Não deixe de acompanhar o nosso site do Cooperate para a novidade. Curtir a nossa fanpage no Facebook do portal Cooperate. Nos acompanhar no Facebook, no Twitter e dar um joinha aqui também no nosso vídeo, que isso incentiva bastante. Se inscrevam no canal Cooperate para ter mais novidades. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau!